Bem-vindos ao primeiro episódio de Julia Hotel. Eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu estou, porque eu não sei se eu rio ou se eu choro, mas sejam muito bem-vindos ao quarto 001 do Julia Hotel, o primeiro quarto que a gente vai estar explorando. E para esse quarto eu decidi falar sobre algo que eu tenho vivido, que é a temporada que eu tenho vivido na minha vida ultimamente, que é processos e crescimento. Basicamente, nós vamos falar sobre crescer e os processos que a gente passa durante o crescimento. Welcome to Julia Hotel. Ok, pra quem não sabe, eu fiz 19 anos recentemente e eu sempre amei aniversários, principalmente os meus. Eu sempre planejei meses antes o que eu ia fazer, o que eu ia vestir, o que eu precisava terminar na minha lista pra entrar no meu novo ano de vida melhor. E eu sempre tive todas essas pequenas metas que ao longo dos anos eu ia conquistando. Quando eu fizer 15, isso vai acontecer. Quando eu fizer 18, isso vai acontecer. Com 30 anos, eu já vou ter isso. Mas uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, é que eu sempre fantasiei sobre a ideia de crescer em idade. Mas eu nunca pensei no fato da gente crescer dentro da gente crescer emocionalmente. O que é engraçado porque é esse tipo de crescimento, não é o crescimento em idade, mas é o crescimento emocional que vai fazer a gente se tornar quem a gente é. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre crescer emocionalmente. Porque eu tenho 19 anos e eu fiquei pensando, por que eu vou falar sobre crescer se eu tenho só 19 anos? Mas é sobre isso que eu quero falar, porque essa idade da adolescência, entrando na vida adulta, começando a vida adulta, eu acho que essa é a idade que a gente vai mais mudar. A gente vai mais mudar quem nós somos. Vamos mudar nossos gostos, nosso grupo de amigos, nossos sonhos. E eu nunca parei pra pensar o tanto de processo que estaria dentro disso, de você crescer emocionalmente. E o problema de você crescer é que as coisas vão mudar. E pra alguém como eu, que odeia mudanças, vai ser difícil. Eu sempre fui aquela pessoa que não gostava de mudar certas coisas. Por exemplo, ir no restaurante, eu sempre peço a mesma coisa. É aquilo que eu gosto. Eu sei que eu vou gostar, pra que eu vou mudar de prato e ter a chance de ter a minha refeição arruinada porque eu tentei mudar. Muitas coisas na minha vida sempre foram constantes. Mas quando você cresce, essa constância não existe mais. Você tá transicionando para novas partes da sua vida. Faculdade, trabalho, novos grupos de amigos, e você realmente começa a mudar as coisas para construir a sua vida. E isso é uma coisa que eu comecei a aprender, assim, que eu tive que mudar no meu pensamento. Júlia, você vai mudar e você vai passar por processos. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Porque é durante esse crescimento que acontece dentro dos processos que forma quem a gente é ao longo da vida. E crescer também é saber lidar com mudanças. Crescer significa conhecer novas pessoas e desconhecer as pessoas velhas. Dizer adeus, mudar de sonhos, de personalidade, do jeito que a gente pensa, opiniões e certezas que a gente tinha na nossa vida. Muitas coisas mudaram na minha vida ultimamente. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Principalmente emocionalmente. E eu acho que essa é a temporada que eu mais estou vivendo. É aceitar os processos e saber lidar com os processos. Porque processo também significa mudança. E as mudanças nunca vão ser confortáveis. Quase nunca. Porque você tá saindo de um lugar que você seja um lugar físico ou um lugar emocional. Você tá saindo desse lugar que te faz sentir segura. Você tá saindo da sua zona de conforto. E pra gente, sair da zona de conforto nunca é confortável. Nunca é uma coisa boa, nunca é uma coisa fácil. E eu lutei muito contra isso. Eu lutei muito contra os processos que eu tinha que passar nessa temporada. Eu lutei muito contra as mudanças que estavam acontecendo.
Mas foram nesses piores momentos, nesses momentos de muita relutância, nesses momentos de muita dor, aceitando a mudança, que Jesus me reafirmou dia após dia de quem eu era, o que estava no meu coração e o que eu merecia. Eu vou generalizar sobre processos e crescimento, mas com o passar dos episódios, com o passar dos quartos, que a gente vai indo para os outros quartos, eu vou dissecar tudo isso que eu tô falando aqui, porque eu realmente vivi muito tudo isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma coisa que a gente precisa aceitar sobre processos é que processos são desconfortáveis. Eles trazem desconforto. Mudança traz desconforto. Mas uma coisa que eu aprendi é que desconforto também é sinal de que você está crescendo. E uma palavra que veio muito à minha mente nessa temporada foi lapidação. Eu vou ler rapidamente o conceito para vocês do que é lapidação. Lapidação, facetar e polir pedras preciosas. Aperfeiçoar, polir, refinar. E isso fez muito sentido para mim, para explicar o desconforto no crescimento. Porque quando você tá lapidando uma pedra, você tá literalmente aperfeiçoando ela. Você tá tornando ela mais bonita, tornando ela mais... transformando ela para mais perto do que ela precisa ser, do que ela realmente é, que é uma pedra preciosa. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas isso explica muito o desconforto de que você vai sim sofrer alguns danos para se tornar quem você quer ser, quem você sempre pensou que você seria. E lapidação é um processo de você perder coisas, ganhar outras coisas, se ver em luzes diferentes, se ver em visão diferente e realmente entrar nessa jornada de descobrir quem você é. E estar desconfortável nunca é uma coisa que a gente quer fazer durar por muito tempo. Quando a gente está desconfortável, a gente quer porque quer que isso aconteça rápido, a gente quer que as coisas passem mais depressa e que o que precisa acontecer no processo aconteça rápido. Mas isso é outra coisa que eu aprendi, é que os processos não foram feitos para durar pouco, necessariamente. E nós precisamos aprender a passar por processos sem pensar na linha de chegada, sem pensar no final do processo, mas aproveitar a transformação que está acontecendo. Porque o que faz de nós, o que faz você ser quem você é, não é o que você ganhou no final do processo, mas é como você reagiu durante ele. Eu sei que eu tô falando muito generalizado sobre tudo isso, mas eu queria falar especificamente agora sobre um tipo de processo, que é o forçado, que é quando você precisa forçar a mudança, seja porque, sei lá, essa coisa não te fazia bem, ou porque você mudou simplesmente de personalidade, você já não se encaixava mais, onde quer que você estivesse. Porque às vezes isso acontece de forma natural. Às vezes você transiciona para uma nova fase da sua vida e essas pessoas naturalmente vão embora, naturalmente não vão fazer parte de você. Mas tem vezes que você vai ter que forçar isso. Você vai ter que forçar você mesmo a ir embora, você mesmo deixar essas pessoas. Eu quero falar de um termo em inglês que é growing out of people and growing out of places, que basicamente, traduzindo para o português, é crescendo para fora de pessoas e crescendo para fora de lugares. Porque quando você cresce, nem todo mundo vai crescer na mesma direção que você. E perceber isso, assim, aceitar isso, de que talvez as pessoas que estejam com você agora, seus amigos, a pessoa que você gosta, que você ama, a pessoa que você está se relacionando, vai ter um ponto em que talvez ela vai crescer para uma direção diferente, uma direção contrária da sua. É muito difícil pensar nisso, é muito difícil viver isso, você andar para longe, você crescer para longe de alguém que você acreditou tanto, que você quis tanto que estivesse ao seu lado. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu acho que um dos problemas de você não gostar de mudanças, de você ter medo da mudança, é que você se apega a muitas coisas que você tem. E eu me apeguei muito a essas pessoas, eu me apeguei muito a essa situação. Chegou em um ponto em que eu vi
depois de muito tempo, depois de muitas situações, e que eu quero entrar nesse assunto também futuramente em outros quartos. Mas só dando aqui um contexto, chegou em uma situação, chegou em um ponto em que eu precisava forçar a mudança, que eu precisava caminhar para longe dessa situação e dessas pessoas. Porque eu percebi que estar lá significava ser menos do que eu era. Significava aceitar sentir certas coisas, aceitar viver certas coisas só porque eu estava muito apegada, só porque eu estava com tanto medo de perder essa pessoa. Porque pessoas podem virar lugares de conforto para você. Porque você se apegar a pessoas também significa que elas se tornam um lugar seguro para você. E ninguém quer perder um lugar onde você se sente seguro, onde você se sente confortável. Mas às vezes nem sempre o que te faz confortável é o que vai te fazer mais feliz. É o que vai te tratar bem. É o que te vai tratar como você deveria ser tratado. Porque eu aprendi também que o confortável nem sempre é bom. É só o conhecido. É só o que a gente conhece. E como eu disse antes, a gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo do que a gente pode encontrar lá na frente, porque a gente não tem certeza de nada. Mas o que a gente já tem, a gente já tem certeza do que é. A gente já sabe o que é. Por mais que eu gostasse tanto daquele lugar, que eu gostasse tanto daquela pessoa, eu sabia que estava na hora de ir embora. Eu sabia que aquilo era inviável pra mim. E, gente, tá tudo bem em você crescer para fora de alguém que não te sabe amar. Tá tudo bem em você querer mais do que você tem agora. Por mais que seja um lugar de conforto, por mais que seja um lugar onde você se sente seguro. Tá tudo bem você se permitir querer mais do que você tem agora. E também tá tudo bem você tá com medo de mudar. Porque tem gente que sabe que tem que forçar essa mudança, mas tá com tanto medo. E eu tive muito medo. Eu tive muito medo da mudança. Muito medo da mudança. Crescer pra fora de pessoas e lugares é necessário. E tomar essa decisão, você tomar a decisão de forçar mesmo, de você mesmo caminhar pra fora disso, de não deixar acontecer naturalmente, é muito doloroso. Mas, gente, você crescer pra fora de lugares, crescer pra fora de pessoas, tirar essas pessoas da sua vida, tirar essas ideias, esses pensamentos velhos, tirar essas coisas velhas da sua vida, é abrir espaço para pessoas novas, para lugares novos. Lugares que você vai experienciar coisas maravilhosas, pessoas que vão te amar do jeito certo. Pessoas que você vai amar de um jeito completamente diferente do que você sabe agora. O desconforto, o desconhecido, também pode te presentear com muitas coisas boas. O jeito velho de você ver as coisas, o jeito velho de você amar, de você se relacionar com as pessoas, precisa morrer para o jeito novo de amar, de ser amado, para ele vir à vida. E a gente precisa confiar no processo, a gente precisa confiar de que a gente está saindo de um lugar de conforto, de um lugar seguro, para um lugar ainda melhor. Quando a gente cresce para fora de pessoas, quando a gente força essa mudança, quando a gente força esse crescimento, parece que a gente está perdendo muitas coisas, porque a gente está deixando muito para trás. Quando eu tava nesse processo, quando eu tava nesse momento de tomar essa decisão de que eu iria caminhar para longe dessa situação, que eu iria caminhar para longe dessa pessoa, o que mais me parou foi o medo de eu estar perdendo algo muito bom, de não conseguir superar o que eu tinha ali. Mas, gente, se você tá crescendo para fora disso, se você tá querendo mudança, se você tá querendo algo novo, você não perdeu, porque não era pra você, porque o velho já não é mais seu e você tá agora persuadindo o novo. Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, mas faz muito sentido pra mim, porque foi e é o que eu tô vivendo recentemente. Persuadir o saudável, na verdade, pode ser muito doloroso. E, gente, tá tudo bem você se sentir triste em deixar essas coisas pra trás. Tá tudo bem em você se sentir triste com a mudança, de você ter medo da mudança.
tá tudo bem nisso. De verdade. Porque crescer, gente, significa abrir mão das coisas. Significa se adequar a outras coisas. Significa sofrer. Significa priorizar a sua saúde mental acima de todo o conforto que as coisas velhas te trazem. Porque muitas vezes tem pessoas que ficam no velho, que não decidem mudar, que não decidem crescer por causa desse conforto, por causa de, eu sei lidar com isso, eu sei lidar com essa situação, eu sei lidar com essa pessoa, eu já tô acostumada com o jeito que eu sou amada aqui, eu já estou acostumada com o jeito que as coisas funcionam nesse lugar. A gente precisa priorizar a nossa qualidade de vida acima das coisas velhas, acima do conhecido, acima do conforto. E nessa situação que eu tava, o que demorou pra mim pra tomar essa decisão foi o medo. O medo da mudança, aquele sentimento de perda, aquele sentimento de que eu ia perder essas coisas que eu estava deixando pra trás, que ia ter um vazio onde essa pessoa um dia esteve, onde essas pessoas, esses lugares um dia esteve. Aquele medo de estar deixando pra trás algo que eu não ia achar lá na frente. O medo de não saber o que ia acontecer. O medo de não ser tão feliz quanto eu já fui nesse lugar. Eu tinha medo de dar tudo de mim pra ficar bem, pra enfrentar tudo isso que eu precisava enfrentar nesse processo e ainda assim não ser suficiente, e ainda assim não mudar nada. E eu pensava, mas eu vou deixar tudo isso pra trás e se lá na frente nada adiantar, e se eu ainda me sentir da mesma forma. E quando a gente tem medo, gente, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente é medo, é muito difícil ter esperança de que as coisas vão melhorar. Mas deixa eu te falar, apesar de todo medo, apesar de toda a insegurança que te faz querer ficar no que você sabe, você tem a força sim pra deixar o que tá te machucando pra trás. Você tem força sim pra buscar o que você acha ser melhor pra você, pra buscar algo a mais do que você tem hoje. Eu tinha esse medo e ainda tenho às vezes, esse medo extremo da perda. E foi nesse lugar de medo, de muita angústia, o que me trouxe muita paz no coração foi saber que Jesus faz tudo novo. E talvez eu deixei pra trás uma parte de mim. Eu deixei pra trás coisas que me faziam felizes, apesar dos pesares. Mas Jesus, ele cata todos os pedaços. E isso não é um podcast, eu não quero que esse podcast seja sobre religião, até porque eu nem tenho uma religião, mas isso é sobre a minha experiência e sobre o que realmente tem curado meu coração. E o podcast é meu. Mas uma coisa que a gente tem que falar sobre é que em processos você vai sentir como se você estivesse perdendo partes de você. E você vai estar mesmo, você vai estar sendo lapidada. Mas Jesus catou todos os meus pedaços e ele fez tudo novo. Tudo que eu achei que um dia eu perdi, tudo que eu achei que faltava em mim. Nessa caminhada, ele fez tudo novo. E ele me levou para um lugar de exatidão. E mais do que isso, gente, uma coisa que me confortou foi saber que ele estava passando pelo processo comigo. Porque durante esse processo de crescer, de muitas coisas estarem sendo ressignificadas na minha vida, como eu pensava, como eu amava, como eu recebia o amor de pessoas, como eu validava quem eu era, validava a minha essência, eu me senti muito sozinha. Eu me senti muito perdida, eu me senti como se eu estivesse passando por isso sozinha, como se fosse uma coisa só minha. Mas Jesus me mostrou que ele estava passando isso comigo, que ele estava junto comigo. E quando eu chorava, e acho que você vai chorar muito nesses processos, ele chorava comigo porque ele é muito bondoso e ele chora porque você chora e ele dói quando você dói. E isso foi um dos motivos também para eu ter criado esse podcast, foi porque naquela época não faz nem 5 meses, mas nesse período, nessa temporada que eu tô vivendo, quando eu me sentia tão sozinha, eu percebi que outras pessoas se sentiam da mesma forma, que outras pessoas estavam passando exatamente pela mesma coisa, pelo mesmo processo, e elas estavam crescendo pela mesma direção.
E eu procurei esse conforto que Jesus me deu, esse conforto que outras pessoas que estavam experienciando a mesma coisa, caminhando para o mesmo propósito, me trouxeram. E eu espero que eu possa trazer esse conforto para você também. Que eu possa trazer um pouco de paz para você nos processos que você vai passar. E você vai passar por processos, e você vai machucar, e você vai chorar, e você vai ter medo. Porque isso é uma coisa muito normal. Isso é muito normal. E quando eu tava chorando, porque eu estava deixando pra trás coisas que eram muito especiais pra mim, coisas que eu amava, coisas que eu sabia que me trazia conforto, que já fazia parte de mim. Quando eu tava deixando essas coisas pra trás e caminhando pra um lugar que eu não sabia se eu ia ficar melhor, se eu ia achar pessoas melhores, se eu ia ser curada disso. Quando eu tava caminhando pro que eu não sabia, pro que eu não conhecia, Jesus caminhou comigo. Jesus estava lá comigo. E ele não estava lá na frente, só lá na frente. Ele estava aqui do meu lado, me mostrando que ele estava aqui comigo e que independente do que eu encontrasse no caminho, ele estaria lá comigo. E quando eu duvidei do meu valor, duvidei de para onde eu deveria ir, para onde eu pertencia, ele me guiou para um lugar de graça. Ele me guiou para o centro do amor dele. E falar sobre isso me dá vontade de chorar, porque nesse processo eu vi o quanto as pessoas se sentiam sozinhas. E a gente já tá mudando muito e você não tem ninguém pra falar, você não tem ninguém pra se confortar. Quebra o meu coração. Quebra o meu coração ver as pessoas com tanto medo, tanto medo de mudar, tanto medo de procurar o melhor, de persuadir o saudável, a ponto delas ficarem no que elas têm. Ficarem no velho, ficarem no que não é digno de quem elas são. Gente, eu vou falar isso 1000 vezes, porque é uma coisa que eu tenho que falar pra mim sempre, pra trazer paz pro meu coração. O processo de mudança machuca. Vai doer muito. Vai doer muito todas as mudanças pelas quais você vai passar. Mas tudo isso, gente, vai valer a pena. E eu sei que às vezes é tão assustador, às vezes é tão. Você tá perdendo tanta coisa, você tá abrindo mão de tanta coisa, você tem tanta coisa no seu prato que você pensa que não vale a pena. Mas tem coisas que a gente só vai aprender nos processos. Tem coisa que a gente só vai aprender quando tá doendo muito, quando assim você se sente muito sozinho. São nesses momentos, nesses pequenos momentos de muita solidão, de muita tristeza, de muito medo, de muita chuva, de muita tempestade. São só nesses momentos que as coisas serão reveladas, coisas sobre vocês, coisas sobre quem vocês são, o amor que vocês merecem, pra onde vocês devem ir. Então é necessário, gente. A gente precisa aprender a passar por isso. É uma coisa assim, se eu pudesse escolher, eu não passaria. Se eu pudesse escolher, eu queria que as coisas fossem tão naturais que eu não precisasse sofrer, que eu não precisasse forçar nada. Mas não é assim que as coisas acontecem. A mudança não acontece só quando você já tá no final. Ela acontece desde o momento em que você pensa nisso, desde o momento que você coloca na sua cabeça de que você merece algo melhor, de que você merece sim pessoas que te tratem bem, você merece sim conquistar os seus sonhos, você merece sim um lugar melhor pra morar, um lugar melhor pra ir, você merece relacionamentos melhores, mais saudáveis com você mesmo, com outras pessoas. A mudança não acontece só quando você já tá no final, ela acontece bem no princípio, ela começa a acontecer quando isso passa pela sua mente. E mesmo que você não consiga entender nesse momento, porque eu acredito que eu ainda tô nesse processo. Mesmo que você não consiga entender, a perda pode ser uma coisa muito boa pra você. Porque o ganho, você ganhar algo, vem de você perder algo também. E às vezes as nossas maiores perdas são os nossos melhores ganhos. Talvez a faculdade que você não foi, ou a pessoa que você não ficou no final, ou o lugar que você não conseguiu ir pra onde você queria. Talvez as nossas maiores perdas são os nossos melhores ganhos. E talvez, gente, ficar nesse lugar que vocês estão agora, ficar nesse conforto que vocês estão agora, ficar pelo medo, ficar porque é o conhecido, porque é o confortável. Talvez isso poderia ter destruído vocês.
Porque você ir embora vai doer demais. Mas ficar nesse lugar que você tá agora, de não ter mudança, de não ter crescimento, isso pode te destruir. Isso pode destruir a pessoa que você quer ser, isso pode destruir o seu futuro. E eu acredito que, apesar de doer muito esse processo que eu tô passando, apesar disso tudo, eu sei que ficar naquele lugar teria me destruído. Eu sei que ficar com aquelas pessoas teria me destruído. Teria destruído a essência que eu tenho hoje. Teria mudado a forma como eu vejo o amor, como eu vejo o mundo. Porque quando eu fui embora, doeu muito. Quando eu passei por isso, quando eu decidi deixar pra trás essas pessoas, essa pessoa doeu muito. E dói até hoje. Não é um processo que eu já cheguei no final. Mas tá valendo a pena. Porque eu não perdi quem eu era. Porque Jesus me mostrou que eu merecia muito mais do que eu tava ganhando ali. Que eu merecia muito mais do que um dia eu conheci como amor. Do que um dia eu conheci como conforto. Do que um dia eu conheci como amizades, entende? Mas isso só vai acontecer se você deixar. Uma das coisas que vem com você ter medo de mudança é você querer ter controle sobre elas. E quando eu percebi que eu precisava passar por esse processo, que eu precisava forçar esse processo, eu me apeguei muito às coisas que eu tinha mais perto do meu coração. As coisas estavam começando a mudar. E eu me apeguei a essas pequenas coisas que eu ainda tinha controle. Eu quis controlar essas coisas. Eu quis trazer pra perto de mim com medo de perdê-las também. E isso é natural. É natural você querer manter controle das coisas que você ainda tem. Das coisas que você ainda sabe como certo. Que você ainda entende como certo. E quanto mais eu... Porque, gente, tudo é processo nessa vida. É isso que eu percebi. Antes do processo de eu caminhar para longe dessas coisas, eu tinha o processo de aceitar isso, o processo de decidir isso. Eu tinha que tomar essa decisão. Antes de você caminhar para longe dessas coisas, você precisa tomar uma decisão. E nessa decisão, eu sabia que era o que eu tinha que fazer, mas eu resisti tanto. Eu lutava tanto contra algo que já não mais me pertencia. Aquelas pessoas já não mais faziam parte de quem eu era, do que eu queria ser, do que eu merecia. Eu lutei tanto porque era algo que eu queria que desse certo. Porque eu queria ter o controle sobre aquela situação. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Porque eu gostava, porque eu amava aquelas pessoas, que eu amava aquele lugar. E eu resisti tanto que eu acabei me machucando mais nessa resistência. E eu lembro que chegou um ponto que eu tava tão mal assim. Porque é normal você entrar em luto antes mesmo de você ter perdido essa coisa, essa pessoa. E nesse tempo de luto que eu estava entre decidir ir embora e realmente ir embora, eu briguei muito comigo mesma também. De tipo, eu fico ou vou, eu luto ou desisto dessa coisa. E você sabe quando você tem que desistir, gente, você sabe quando já não te pertence mais. E enquanto eu tava nesse processo de decidir, de tomar a decisão e realmente acatar com a decisão, eu briguei muito comigo mesma, eu briguei muito com Deus. Era essa luta constante, essa guerra constante na minha mente de eu não quero perder isso, eu não quero ir embora e é inviável ficar aqui, é inviável eu continuar vivendo assim. E é uma coisa que Deus me mostrou, que Deus me falou até a gente brigar. Aí ele falar, ou você faz isso ou já era. Foi que eu precisava perder o controle. Eu precisava parar de segurar tão forte essas coisas, parar de me agarrar tão forte a isso, a essa miséria, essas migalhas. Porque se eu continuasse me agarrando ali, ele não conseguiria me levar para um lugar de mais amor, um lugar de mais graça, um lugar de mais abundância. E, meu Deus, eu sou uma pessoa que gosta de ter controle das coisas. Eu gosto de ter controle do meu coração, eu gosto de ter controle das situações que eu tô envolvida. Isso é um fato sobre mim. Então, porque eu sabia que perder esse controle significaria perder essas pessoas também. Perder esse lugar de tanto conforto, de que eu tanto tava me apegando. E até eu deixar
E até eu perder esse controle, até eu deixar esse controle de lado, de não tentar controlar tudo, eu me machuquei muito. E nessa situação de deixar o controle, porque assim, quando você entende que você tem que deixar do controle, obviamente você entende que a situação já não tá mais nas suas mãos, que o resultado já não tá mais nas suas mãos. E nunca esteve para começo de conversa, né, gente? As situações que a gente realmente não tem o controle e a gente acha que tem, a gente continua se agarrando a isso, prolongando essa dor, prolongando essas feridas, mesmo sabendo que a gente não tem controle nenhum sobre elas. A gente só tá se apegando a algo que a gente não tem controle nenhum sobre. Enquanto eu tava nesse processo, essa mensagem apareceu em todos os lugares possíveis na minha vida, assim, no meu dia. E isso realmente me ajudou no processo. Novamente, isso não é um podcast cristão, mas é impossível falar sobre a minha vida, falar sobre o meu coração, sem falar sobre Jesus. Isso tá em Isaías 55, 8, pra quem quiser ler. E diz assim... Me sinto estranho falando isso, mas bem. E diz assim: o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas, e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. E me trouxe muito conforto saber que nada disso seria em vão. E que todas aquelas inseguranças, todos aqueles pensamentos que eu tinha de medo, do desconhecido, da perda, tudo aquilo não condizia com quem Jesus era. Com as ações deles, com o pensamento dele, com o coração dele. E quando ele me pediu pra perder o controle, pra parar de agarrar tão forte essas coisas, não parou de doer. Quando eu finalmente decidi fazer isso, não parou de doer. E até hoje não para. Mas uma coisa me traz conforto e é saber que os meus pensamentos, todo esse medo, toda essa ansiedade, toda essa segurança não faz parte de quem ele é. E que ele tem coisas melhores pra mim. E ele tem coisas melhores pra vocês também. No final do dia, gente, não foi Jesus que fez essa decisão pra mim. Ele me mostrou, sim, das coisas que precisavam ser mudadas. A decisão foi minha. E no final do dia, a decisão também é sua. Se você vai escolher abraçar essa mudança. Se você vai escolher crescer e brilhar nisso, brilhar com seu crescimento. Ou se você vai continuar se apegando a essa dor, ao passado e ao que já não mais te pertence. Porque se você tá pensando na mudança, você já é alguém novo. Você já é alguém diferente do que você era no conhecido, no seu lugar de conforto. Porque abraçar a mudança e se permitir crescer pode ser muito doloroso, mas vai te levar para mais perto de onde você deve estar. Vai te levar para mais perto de uma versão sua mais feliz, mais saudável. A versão que você quer ser. Então, foi isso que eu aprendi nos processos. E eu quero recapitular isso com vocês. Como eu disse nesse podcast, nesse episódio, alguns processos desses que eu falei agora não acabaram pra mim ainda. Eu ainda não cheguei no final. E eles podem levar tempo. E às vezes é muito desconfortável estar neles ainda, estar aprendendo deles. Mas isso é uma coisa que eu tenho aprendido e eu quero que vocês aprendam também em qualquer processo que vocês forem passar na vida de vocês. Sejam processos com pessoas, com lugares, com decisões, com vocês mesmos. Os processos, eles não foram feitos para acabarem do dia para a noite. Eles não foram feitos para serem confortáveis. Eles vão levar tempo, e eles vão doer, e eles vão te lapidar para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa mais saudável, uma versão mais saudável sua, uma versão mais feliz sua. Mas isso não significa que você não vai
derramar algumas lágrimas, que você não vai pensar que você tá perdendo coisas, que vai ser tudo flores depois que você decidir mudar. E mesmo que às vezes parece que eu tô voltando, que parece que eu tô dando alguns passos para trás em todo o progresso que eu fiz nesses processos. Às vezes parece que nunca vai melhorar, às vezes parece que eu só tô desperdiçando meu tempo sofrendo por isso e que eu deveria desistir desses processos, que eu deveria desistir dessa versão de mim que eu sei que eu posso ser. Mas a mudança ainda acontece, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo. Você pode não estar se sentindo diferente, você pode não estar se sentindo melhor, mais feliz, mais saudável, mas você precisa confiar de que ela está, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê. E você precisa soltar das coisas que você tá tão se apegando. Porque no final das contas, gente, a gente não é dono das pessoas. A gente não é dono dos lugares. A gente está simplesmente tendo o privilégio de experienciar tudo isso, de experienciar as pessoas que a gente está vivendo hoje. A gente não tem controle sobre elas, sobre a reação delas ou sobre a direção que elas vão seguir. E você precisa deixar de se agarrar a isso, de se agarrar a elas, de se agarrar às coisas. Porque nem todo mundo tá destinado a ficar nas nossas vidas. E a gente também não tá destinado a ficar no mesmo lugar parado para sempre. Porque viver, crescer é um processo inconstante. A gente está em constante mudança. As coisas não vão ser as mesmas para sempre. E às vezes áreas da sua vida podem mudar para o melhor e às vezes áreas da sua vida podem mudar para o pior. E a gente precisa aceitar isso. A gente precisa saber lidar com isso de forma saudável. E isso é um assunto que eu quero entrar em outros episódios, em outros quartos. Mas eu quero deixar isso aqui para vocês pensarem sobre. Às vezes Deus só liberta a gente de certas coisas, tirando elas de nós. Eu precisava ser liberta daquelas coisas que eu estava me apegando. Eu precisava crescer para fora de pessoas e para fora de lugares que estavam me prendendo. Que não estavam fazendo jus a quem eu era, jus a que eu merecia. E Deus precisou tirá-las de mim. Eu precisei caminhar para fora delas. E mesmo que eu ainda esteja no processo, e mesmo que ainda doa, e mesmo que ainda seja muito difícil para mim lidar com isso, eu já estou vendo a graça dele, eu já estou vendo as milhares de coisas que já aconteceram, das mais pequenas às maiores, de que eu não teria vivido se eu tivesse continuado lá. E, gente, leva tempo. Certos processos demoram muito tempo e às vezes podem demorar anos. E é por isso que a gente não pode passar por eles, entrar neles achando que a gente vai conseguir o prêmio final, que a gente vai chegar na linha final, na linha de chegada de noite pro dia. Porque a gente não vai. E tá tudo bem, gente, levar tempo pra curar suas feridas. Tá tudo bem pra você se acostumar com o desconhecido. Se acostumar com o novo, com o novo normal. Tá tudo bem, às vezes, você achar que você tá dando passos pra trás no seu processo, no seu progresso. Tá tudo bem você ter medo de mudar, de crescer. Porque crescer significa passar por essas coisas. Crescer significa ter que tomar decisões difíceis, mas para um bem maior. Significa perder pessoas, perder coisas, perder oportunidades, trocar de sonhos, de opiniões, de aparência. Significa tudo isso. Isso significa crescer. Mas eu percebi que mais importante do que crescer em idade é persuadir um crescimento emocional, um crescimento saudável. É saber lidar com essas coisas. É querer lidar com essas coisas de forma saudável. E o propósito do seu processo é muito maior do que a sua dor. É muito maior da lapidação. O propósito do seu processo é bem maior do que essa dor. O propósito do seu processo é te levar para mais perto de quem você quer ser, de quem você nasceu para ser, do que você merece ter. Esse é o propósito.
sempre busquem persuadir a versão mais saudável de vocês. De cuidar da saúde mental de vocês, de cuidar do corpo de vocês, de cuidar da vida de vocês, da mente de vocês, porque quanto mais eu cresço e quanto mais eu passo por esses processos, mais eu vejo a importância da gente cuidar de nós mesmos, da gente se amar, da gente ter esse cuidado próprio com a nossa mente, com o nosso corpo. E, gente, a gente não percebe que a gente tá caminhando pra algo maior até que a gente esteja no meio disso. Tem momentos nos meus processos que eu acho que nada vai dar certo, que tá tudo uma merda e que tá tudo dando errado. E tem outros momentos que eu tô cheia de esperança, que eu sei que as coisas vão caminhar pro bem. E isso é normal. E isso vai acontecer com todo mundo. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. E não vai ser do dia pra noite. Não vai ser do dia pra noite. Do dia pra noite. Mas isso é uma jornada que eu tenho passado. E eu queria muito compartilhar com vocês, porque foram naqueles momentos que eu tava assim no meio do processo, que eu não via nada na frente, não tinha nenhuma esperança na frente. Foi nesse processo que eu mais busquei conforto. E eu espero que esse podcast, eu espero que eu possa ser um lugar de conforto pra vocês. De verdade. Enfim, é só isso que eu tenho pra falar sobre processos por enquanto. Como eu disse antes, tem várias coisas nesses assuntos, como growing out of people, ou perdendo o controle, ou medo, ou amor próprio e todas essas coisas que eu quero falar em mais episódios, que eu quero dissecar mesmo. Mas eu acho que por um bom começo a gente falar sobre processos e sobre crescer. Mas é isso, gente. Esse foi o primeiro quarto. Quem quiser ficar aqui pode ficar, mas a gente vai ter mais quadros abertos no futuro. E eu quero também trazer quadros. Eu já tenho vários quadros de conselhos amorosos e outras coisas legais. Eu quero que vocês participem também. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ou pedir algum conselho, ou simplesmente vir conversar comigo, vocês podem ir pro Instagram do podcast, que é o Julia Hotel, ou vocês podem ir pro meu Instagram pessoal, que é JulieWAW. Eu vou estar lá esperando por vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi uma honra estar aqui. Foi uma honra compartilhar esse quarto com vocês. Foi uma honra fazer essa festa do pijama. Fiquem com Deus. Eu amo vocês demais. E tchau. E desculpa, gente, desculpa todas as inconveniências desse primeiro episódio. O primeiro episódio sempre é o mais precário. Mas é isso. Eu amo muito vocês. Muito obrigada. O primeiro episódio. Vejo vocês depois. Enjoy your stay. Bye.